Boa noite, bebê. Se você me acompanha lá na outra rede, acho que vocês já entenderam um pouco o que aconteceu nesses dias. Então, como eu não pude colocar o nosso vídeo aí essa madrugada, eu tô trazendo o vídeo hoje pra vocês, que é o vídeo da nossa série. Na verdade, eu decidi trazer o episódio de uma série muito incrível. É uma série com diversos episódios que contam ali crimes que acontecem na sexta-feira 13, tudo entre os anos 80 e 90. E o mais interessante de tudo é que todas têm uma aura assim de terror, de mistério, e eu vou dizer pra vocês que até um pouquinho aí de coisas bem mais sérias, de repente mais assustadoras aí no meio de tudo isso. E se vocês gostarem, eu posso trazer os outros episódios para vocês. E é preciso dizer que é um episódio mais legal do que o outro, mas eu vou começar pelo primeiro episódio. Segura, porque esse episódio é muito bom e foi esse episódio que me fez assistir todos os outros episódios. Então, se você for gostando, já vai comentando aqui embaixo que seu comentário ajuda bastante. Também, se você tá por aqui, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e me segue também na outra rede, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Se acontece algum imprevisto, eu aviso também por lá, e sempre que vocês me marcam da postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny Jack, vinheta. Bom, e antes de começar o vídeo, se você ainda não votou em mim lá no Insider Creators Awards, eu preciso pedir esse seu voto, tá? Preciso encarecidamente pedir o seu voto. Isso é muito importante para o meu trabalho. É um prêmio de reconhecimento da Insider, e quando você vota aqui no canal, você mostra para Insider que o nosso público ele é engajado e que o meu trabalho faz diferença tanto na vida de vocês como também para a empresa, e é um reconhecimento muito importante para mim. Então, se você puder votar em mim, eu estou na categoria Além do Conteúdo. Eu vou deixar aqui no box de descrição um link que te leva direto para votação, e é só você colocar lá no Além do Conteúdo, a categoria Além do Conteúdo, você vai encontrar a minha foto e é só você votar, tá? Você ajuda muito fazendo isso, você pode votar quantas vezes você quiser, e eu já agradeço aí todas as pessoas que votaram, vocês são sensacionais. E também vou deixar aqui o meu link, tá? O meu link rastreável, caso você esteja precisando de alguma peça, dá um pulinho no site da Insider, que nesse link que eu vou deixar aqui para compras, o meu cupom ele já está aplicado, então ele vai te dar descontos e você também já entra direto, faz as suas compras, tudo já fica certinho ali e você consegue adquirir as suas roupas que desamassam no corpo, são hidrorrepelentes, tem regulação térmica e desbotamento lento. Então, muito obrigado a todos que votaram, agradeço muito mesmo, e agora eu vou começar a contar para vocês essa história e vocês vão me dizendo se vocês querem outros episódios também. Bom, nos Estados Unidos, quando se fala de Halloween e também sexta-feira 13, as coisas elas são um pouquinho diferentes do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, claro, todo mundo gosta de contar uma história de terror, colocar de repente uma fantasia no Halloween para ir para uma festa, só que nos Estados Unidos não funciona assim. Até mesmo em séries que são sátiras ali policiais, nós sabemos que normalmente no Halloween é um dia que todo mundo acaba ficando de plantão porque a bagunça é garantida. E às vezes essa bagunça ela acaba sendo um pouco mais intensa do que a gente imagina. Aqui eu vou falar de uma pessoa que, bom, basicamente ele era muito fã do Ted Bundy, ele também era fã do Manson e também do Jack, tá? Gente, o Jack, o Estripador. Porque assim, esse é um rapaz que ele nasceu ali por volta dos anos 70, porque essa história ela vai acontecer em 1990, em uma pequena cidade chamada Pendenhole. Acredito que falei corretamente, lá no Texas, mas tá aparecendo a foto aqui pra vocês, caso eu tenha pronunciado errado, vocês me desculpem. Essa cidade, ela era na verdade uma cidadezinha muito pequena, tinha em torno de 2.000 habitantes, isso nos anos 90, mas eu acredito que ela não cresceu muito mais do que isso, ela continua sendo uma cidade muito pequena, e hoje as pessoas então contam, né, para esse documentário, as coisas que aconteceram no dia 13 de julho de 1990, na verdade uma noite, né, na noite de 13 de julho de 1990, mas tudo, preciso dizer para vocês que tudo começa 2 anos antes, para contar isso de uma forma que faça algum sentido para vocês. Nós vamos falar de um rapaz que ele era bonito, considerado um rapaz muito bonito para a época, também rico, tá? Ele tinha boas condições financeiras, em uma cidade de 2.000 habitantes, as pessoas se conhecem muito bem, e eles também contam que era uma cidade muito religiosa, muito tradicional, e que, na verdade, não tinha muitas coisas para os jovens fazerem. Para vocês terem uma ideia, a escola do local tinha 250 alunos, então, normalmente, esses alunos, eles estudavam juntos ali, desde o prezinho até se formar no ensino médio. Alguns permaneciam na cidade, outros não, e assim as coisas iam caminhando. E quem vai acabar causando nessa cidade pequena, pacata, uma cidade muito tranquila, uma verdadeira noite de terror, vai ser um rapaz chamado Kent Glenn Milner. E esse rapaz, o Glenn Milner, que é normalmente como ele é chamado, Glenn Milner,
Ele era um rapaz muito jovem, só que ele também já tinha características muito diferentes ali dos outros alunos que, por exemplo, estudavam com ele na mesma escola, na mesma sala, como é o caso de uma das moças que participa desse episódio, que era amiga dele, a Lori. Bom, amiga, parece que não tinham tantos amigos assim, sabe? As pessoas mais ou menos tentavam ficar próximas a ele, porque ele era um garoto considerado diferente, mas também muito artístico, pelo menos no início. Então vamos voltar aí de um Glenn, né, de 1990, que estava com 17 anos, 18 anos, para um Glenn ali por volta dos seus 15, 16 anos em uma sala de aula. Bom, o Glenn, ele é descrito pelos amigos e pelas pessoas ali da região e também pelo diretor da escola como sendo um rapaz de boa aparência, boa criação também. Ele vinha de uma família que tinha condições financeiras, então ele já tinha o carro dele, ele já tinha as coisas dele, ele morava em uma boa casa e ele também gostava muito de cinema. Só que ele gostava de cinema de terror. E nós estamos vivendo aí uma época, estamos aí em 1990, vamos fingir que estamos em 1990, onde estava acontecendo sim um certo pânico satânico em alguns estados ali nos Estados Unidos. Isso não chegou a acertar em cheio essa cidadezinha aí do Texas, mas ela acabou sim fazendo com que as pessoas olhassem para esse rapaz de um jeito diferente. O Glenn, ele não apenas era um rapaz que gostava muito do oculto, do sobrenatural e expressava isso através da arte, por exemplo. Ele era um garoto que ele não se importava com o que os outros tinham a dizer sobre ele, simplesmente não se importava mesmo. Então, por exemplo, quando tinha que fazer alguma atividade que fosse artística, normalmente ele escrevia um filme ou uma peça de teatro e normalmente era uma peça onde ele era o chefe ou ele era o líder e os demais personagens da peça ou do filme eram sempre os serviçais dele. E normalmente essas séries ou filmes que ele acabava montando para o colégio eram de terror, o que chamava bastante a atenção das pessoas, porque ele gostava sempre de usar preto, ele estava sempre vestindo preto, ele também penteava o cabelo de um jeito bem estiloso para a época, puxando para trás como as meninas e passando ali gel, então ele estava sempre muito bem vestido, muito bem arrumado e basicamente, mais uma vez, as meninas até achavam ele bonito, mas também achavam ele um pouco estranho ali, de certo modo. Tinha alguma coisa nele ali que deixava as pessoas um pouco de lado. Ele também, diferente de vários outros jovens, ele não ia à igreja e deixava bem aberto que, na verdade, ele seria filho, sim, gente, do capiroto. Inclusive, ele começa a dizer para os colegas que o nome real dele é Damien, porque ele seria o príncipe do inferno, afinal de contas, ele era o filho do rei do próprio. Então, ele seria Damien e ele não queria mais que chamasse ele de Glenn. Isso aí vai durar por algum tempo, mas ele vai começar a ter alguns problemas com a lei, principalmente quando o diretor da escola acabar contando para os pais, isso aí acabar rodando a cidade, ele acabar tendo até mesmo uma visita policial, porque ele começou a vender substâncias ilícitas na escola, o que é uma coisa que chama muito atenção, porque o que esse garoto não precisava era dinheiro. Ele tinha bastante dinheiro, ele fazia isso como se fosse mesmo para chamar a atenção das pessoas. Eu acho que ele era o típico cara diferentão em uma cidade pequena e que de repente quer chamar mais atenção do que de repente já tá chamando, e aí as coisas começaram a ficar bem sérias pro lado dele. O que as pessoas não contavam é que ele era mais do que uma pessoa muito rebelde em uma cidade conservadora. Ele era, na verdade, um assassino em potencial. A gente não pode dizer em série, porque o que acontece não é em série, o que acontece é em instante. E isso é muito interessante de vocês saberem, que existem pessoas que são assassinos em série, tem um modus operandi e vai fazendo isso às vezes 2 pessoas por dia, mas mais de um dia. Alguns livros explicam isso e, por exemplo, uma pessoa que faz várias vítimas ali em um único dia. Isso aí é considerado assassino de instante ou de momento, porque é uma pessoa que tem, né, esse momento onde ele sai fazendo tudo e isso termina sempre de um jeito muito ruim para a pessoa que está fazendo. Ela simplesmente acaba com tudo, né, e nem vai para cadeia, ou acaba presa e ficando o restante da vida na cadeia. Só tem uma coisinha no meio disso que acaba deixando a situação um pouco pior. Ele era o típico cara que, na verdade, ele dizia para todo mundo que ele já estava cansado, ele não queria mais continuar, ele disse que ele já estava querendo sair desse mundo, ele queria atravessar essa porta para conhecer o depois, conhecer o pai dele, conhecer o criador dele, e a gente sabe que a gente não tá falando de Deus aqui. Bom, ninguém sabe dizer se ele tinha um grupo, se ele fazia isso sozinho, só que as pessoas várias vezes acabavam vendo ele lendo um livro chamado Necronomicon, a gente já falou um pouco sobre esse livro aqui no canal,
e ele também falava abertamente sobre fazer feitiços e também fazer rituais, o típico ritual dos anos 90, né? Aquele bando de vela fazendo um círculo, um pentagrama no meio e assim por diante. As pessoas também falavam que ele costumava beber sangue de gato. Sinceramente, isso me assustou e me assustou bastante, mas o rapaz, ele tinha ali o jeitão dele e a coisa toda ia passando. Por incrível que pareça, ele era um ótimo aluno em sala de aula, ele se dava muito bem, as notas dele eram muito boas, ele era muito comportado dentro da sala de aula e ele tinha uma certa, vamos colocar aí uma certa finesse, né? Ele era um cara fino na sala de aula, chamava a atenção esse jeito dele, que era um pouco diferente ali dos alunos barulhentos do ensino médio. Só que talvez todos os barulhos que o Glenn tinha não eram externados, estavam todos na mente dele, porque ele era um rapaz bem perturbado. Isso vai se desencadear quando ele se apaixonar por uma moça, tá? Ele vai se apaixonar por uma moça e o que acontece é que essa moça, estamos agora com o Glenn ali nos seus 16 anos, aí basicamente ali no ano do meu nascimento, 1988, para vocês entenderem. E o Glenn, ele vai começar a, né, paquerar essa menina, só que o padrasto dela vai olhar para o rapaz e fala, olha, você pode esquecer que esse rapaz é problema, tá? Você se afasta, ele já teve uns problemas ali com a polícia, o pessoal da escola não gosta muito dele, o pessoal da igreja não gosta muito dele, e ficou em cima até que ele chegou pro Glenn e falou, olha, esquece, tira os olhos aí da minha enteada, porque eu não quero vocês dois namorando. E parece que a moça realmente acabou terminando com ele, não continuou o relacionamento, e de repente tudo aquilo que estava preso dentro dele, quando ele toma esse não, acaba se aflorando, mas se aflora de um jeito muito destrutivo. Depois que ele acaba então terminando esse relacionamento, ele se sente extremamente magoado e naquela cidade onde você não tem muitas coisas para fazer ou pensar, ele só teve aí um pensamento fixo que ele vai tentar levar basicamente pelos próximos 2 anos, que foi simplesmente delete, né? Simplesmente pedir as contas da vida. Então, vocês estão vendo essa imagem que está aparecendo para você? Parece que é uma caixa d'água, um reservatório, na verdade, de água, aí dessa pequena cidade, e um dia ele vai subir nesse reservatório e vai ser assim um caos para conseguir tirar ele lá de cima, porque ele diz que ele não tinha mais nada a perder. Eu acho que vocês estão entendendo, não posso falar a palavra, o vídeo não pode cair. Ele teria dado um trabalho danado para tirarem ele de lá, mas eles conseguiram tirar, parece que o pai também tentou ajudá-lo, enfim, foi uma coisa assim que chamou muita atenção da cidade, e desse dia em diante, todo mundo começou a olhar para ele de um jeito ainda mais estranho. As pessoas não queriam mesmo estar perto dele e ele continuou com esse plano. Depois eles contam que ele acabou fazendo uma viagem para os canyons, ele foi procurando canyons e ele subiu em uma altura de 180 metros e bom, ele caiu desse canyon, tá? Não foi bem cair, né, mas ele sobrevive. Tá? Ele achou que não sobreviveria, a ideia era não conseguir. O atendimento foi muito rápido, talvez até pela condição financeira ali dele. Como eles o encontraram tão rápido também não foi explicado nesse episódio do documentário, mas eu fiquei assim impressionada, porque eram 180 metros e ele não ficou nem mesmo com nenhum machucado, nenhuma sequela, nada, tá? Ele estava ali perfeito, intacto. Só que depois disso, os pais, vendo a situação, perceberam que tinha alguma coisa errada com o filho deles e decidiram colocar ele em um hospital psiquiátrico. Olha, bebê, sendo muito sincera com vocês, pelo que eu consegui entender, ele vai ficar quase 2 anos nesse hospital psiquiátrico, porque eles contam o seguinte, que ele teria ido para o hospital psiquiátrico e conforme o tempo passou, ele começou a entender o que os médicos queriam dele. É aquela questão toda que às vezes a gente comenta, né, que é difícil para um psiquiatra entender, por exemplo, um psicopata, porque às vezes o psicopata ele consegue enganar o psiquiatra. É mais ou menos, eu não estou dizendo que ele o é, mas é mais ou menos o que ele acabou fazendo com os médicos desse hospital. Ele começou a agir de uma forma que ele sabia que ia convencer os médicos que ele não estava doente, e isso fez com que ele acabasse recebendo alta. Essa alta, na verdade, era quase que uma saída para ele conseguir colocar os planos dele para frente. Ele continuou fazendo os estudos dele lá, as coisas que ele mexia, que não dá para saber também muito bem. Eles falam tudo, né, que é uma coisa meio satanista e tudo, mas a gente nunca tem certeza, porque é sempre essa coisa, sempre ou é o bem ou é o mal, nunca tem um caminho do meio e essa coisa toda, eles não explicam muito bem, mas ele continuou se dedicando a tudo isso e também conheceu uma moça, tá, à época, mas era uma moça que já estava indo para a faculdade.
Ele chegou a ficar com ela algum tempinho, algumas semanas, só que depois ele foi se afastando gradualmente. Pelo que eu entendi, ele gostava mesmo era da garota que dispensou ele. Ou, de repente, ela passou a ser ali a fixação dele justamente por ela ter rejeitado ele ou não ter dado certo, aquela coisa do amor impossível. Dava pra sentir que tinha alguma coisa um pouco teatral nesse rapaz. E, sinceramente, eu até o final da série eu não acreditei que ele tinha feito de fato algo ruim. E pega a gente um pouco de surpresa. Ruim que eu digo no sentido de realmente tirar a vida de uma pessoa. Mas que ele vai tentar isso diversas vezes, ele vai. E vai ter uma lista, esse rapaz vai fazer uma lista de pessoas que ele simplesmente queria tirar da terra antes de ele mesmo sair dela. E ele já vai começar essa empreitada justamente com a pessoa que causou talvez aí essa dor do relacionamento dele que não deu certo 2 anos antes, que foi com um homem chamado Jimmy Brighting, um homem de 41 anos de idade que na verdade estava vivendo a sua vida tranquilamente. E agora nós já estamos na fatídica noite do dia 13 de julho de 1990, quando esse rapaz ele vai começar a atacar. E tudo que eu vou contar para vocês vai acontecer em uma única noite. E ele vai terminar tudo isso que ele está fazendo basicamente antes do dia amanhecer, o que chama ainda mais atenção. Imaginem uma cidade com contexto agrícola durante a noite. Podemos dizer assim que um quarteirão, talvez no máximo, tivesse luz elétrica. O restante é um breu total, assim, não tinha luz em lugar nenhum, era muito escuro, era escuro para andar de carro, era um lugar assim que chega a escuridão, dava até uma certa claustrofobia e um medo danado. Principalmente quando você tem um rapaz que, para todos os efeitos, estava como um possuído, andando pelas ruas e tirando vidas. Seria basicamente isso. E a primeira pessoa que ele vai chamar, que ele vai atrás, na verdade, que ele vai tentar atrair, é esse homem chamado Jimmy Brighting. E por que esse homem? Bom, esse homem estava chegando aí de um encontro com amigos por volta aí da 1h da manhã, quando de repente ele escuta baterem na porta dele. E como isso não era de costume no lugar, afinal de contas, quase 1h da manhã as pessoas já estavam descansando, era uma sexta-feira, tirando talvez ali alguns poucos que ainda estavam acordados, quem estava acordado e fazendo uma bela de uma festinha, né, ali aquelas festinhas bem mesmo de seriado de TV, ali no lago, no meio da mata, com bebidas e tudo mais, eram os jovens ali, os colegas dele de série, os colegas que eram do ensino médio, que estavam dando uma festa. Mas tirando esses garotos que também estavam numa região afastada, nós tínhamos ali o Jimmy. Bom, o Jimmy então escuta as batidas na porta, olha no olho mágico e percebe que tinha um rapaz, né, batendo na porta dele, um rapazinho, e ele pergunta o que o rapaz quer. E o rapaz então diz a ele que na verdade ele sofreu um acidente de carro e que ele precisava usar o telefone. Naquele momento o Jimmy não achou que teria algum problema, afinal de contas era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, então ele foi e abriu a porta. Mas ali naquele momento ele não consegue reconhecer quem é o garoto. Bom, nesse momento então, o garoto entra na casa, finge que vai usar o telefone, mas isso era uma emboscada. No momento em que o Jimmy se vira, ele pula em cima do Jimmy e os dois começam a entrar em luta corporal. Uma luta corporal que vai durar 15 minutos. E, na verdade, esse rapaz, o Glenn, ele tinha uma faca e ele ficou, na verdade, desferindo golpes no Sr. Jimmy por 15 minutos, até que ele acerta o pescoço do Sr. Jimmy. O Sr. Jimmy pensa o seguinte, bom, ele não vai parar, é o meu fim, acabou pra mim, afinal de contas é o meu pescoço, isso aqui vai demorar minutos e vai estar tudo acabado. Só que nessa hora, o próprio Glenn, porque era o Glenn que estava na porta, mesmo que ele estivesse de jaqueta, meio disfarçado para que o rapaz, né, o senhor, ele não o conhecesse, ele acaba caindo no chão ao lado e começa a vomitar. Talvez ele tenha ficado enjoado ali com tudo que estava acontecendo. Ele vomita, mas de alguma forma ele não estava bem naquela noite. A gente vai conseguir perceber isso ao longo dessa noite que parece não ter fim. É nesse momento que o Sr. Jimmy olha bem o rosto do garoto e diz: eu não acredito. Pega o telefone para chamar ajuda e nessa hora o rapaz foge. E ele teria dito que não acreditava porque ele conhecia o garoto, ele sabia que era o Glenn. E a gente vai saber que na verdade ele sabia muito bem. Nesse momento então ele liga, busca ajuda, ele chama uma ambulância, só que tinha um problema no meio disso. O Glenn, ele ficou se escondendo pelas janelas, pela casa, bem filme de terror mesmo, gente, bem filme de terror. E todos os lugares que o Jimmy olhava, ele estava escondido e segurando ali aquela faca. Então ele começou, né, a ficar ali com o telefone na mão, passando as informações, mas preocupado que ele encontrasse outra forma de entrar na casa. É nessa hora então que ele corre para a porta dos fundos, tranca a porta dos fundos e quando ele já está quase desfalecendo, ele consegue pedir ajuda e a ambulância chega. No momento que a ambulância chega também ali um policial e ele conta que na verdade quem tinha atacado ele tinha sido o Glenn Milner.
Bom, e esclarecendo um pouco para vocês quem era Glenn Milner na vida do Jimmy, do senhor Jimmy, de 41 anos de idade, que acabou de passar 15 minutos lutando pela vida ali com o rapaz. Ele era o pai da garota que 2 anos antes ele teria dito então para a enteada, falou: olha, você não fique aí próximo desse garoto, não namora esse garoto não é uma boa pessoa, esse garoto tem essas e essas questões aqui, é melhor você não se envolver com ele. Então a primeira pessoa que ele foi se vingar depois que ele saiu do sanatório foi o padrasto da namorada, que teria ficado em cima para que os dois não namorassem e que teria sido aí um coração partido que ele teve, que deixou ele muito mal. E depois disso, vocês sabem, teve toda a questão do reservatório de água e do cânion, e depois ele foi para o hospital. Então esse foi o primeiro que ele foi atrás naquela noite. Só que nesse momento ele já tinha saído do local e estava circulando a cidade de carro. E o problema disso é que boa parte da cidade, como as estradas e também outros lugares, não eram iluminados, o que deixava a situação totalmente desesperadora, principalmente para o xerife, que quer mostrar que é muito macho no documentário, mas dá para perceber que ele estava assim, ó, com medo, mas um medo que, sinceramente, muitos até acreditavam que ele nem era mais ele, tá? Que o Glenn, ele de fato estava possuído, porque é basicamente ali o que o diretor da escola dele vai contar também. E agora que nós vamos para a próxima parte. O xerife conta que depois da meia-noite não ficava atendente, nenhum tipo de atendente ali na delegacia. Então o que ele fazia? Ele levava o telefone e começava a atender na casa dele. Se acontecesse alguma coisa, uma ocorrência durante a noite, ele atendia na casa dele. Então ele conta que ele mal tinha deitado, ali já era um pouco tarde, o telefone dele toca e na verdade a ocorrência, né, o que tinha acontecido é que a polícia tinha chegado no local, encontrado o senhor Jimmy ali machucado e tinha dito que quem tinha machucado ele era o Glenn Milner. Um Glenn Milner que basicamente ali a cidade inteira conhecia. Nesse momento o xerife fica por dentro de tudo que aconteceu com o Jimmy e o xerife era muito amigo do Jimmy. Parece que o Jimmy, ele trabalhava na área de carnes ali para a prefeitura da cidade, mas ele também cortava a grama das pessoas, ele passeava com cachorros, ele também frequentava a igreja, ele era uma pessoa muito querida ali pela comunidade, então nesse momento ele veste o uniforme e vai combater o crime. Seria basicamente isso, ele vai tentar encontrar o Glenn naquela cidade que está um total breu. Quando eles fazem a dramatização, de verdade você se sente assim num filme de terror dos anos 80. É muito incrível essa dramatização que eles fizeram e por mais que digam que muitos policiais estavam lá, sabemos que não eram muitos policiais, parece que eram no máximo ali 4 policiais, podemos contar bem alto, tá? De 3 a 4 policiais, porque eles poderiam pedir reforços, mas seria da cidade vizinha e assim por diante. Bom, então por volta de 2h45 da manhã, quem é acordado também com batidas na porta é um homem chamado Jeremy. E o Jeremy, ele era diretor da escola do Glenn. Ele escuta batidas na porta, olha no olho mágico e percebe que tinha um garoto do outro lado. Quando ele olha melhor esse olho mágico, ele diz que se deparou com um rapaz de olhos amarelos. Ele viu muito nitidamente ali os olhos muito amarelos e o rapaz pedia para abrir a porta. É nesse momento então que ele percebe que é o Glenn e ele diz que aquele garoto estava possuído. Então vai ser basicamente aí que eles vão começar a lidar com o Glenn, entre aspas, possuído. Esse homem, ele conta que nesse momento ele disse: Glenn, vai para casa, o que você tem na mão? E o Glenn já não estava mais com uma faca, tá? Ele já estava com uma pistola e aí nesse momento ele começou a tentar convencer o Glenn a ir embora, ir para casa ou então largar o que ele tinha na mão. E o Glenn não queria fazer isso. E no momento que ele disse que ele não ia abrir a porta, o Glenn então começa a disparar contra ele, mesmo ali com a porta fechada. E, pasmem, tá? Atravessa a porta, atinge o diretor do colégio, que cai no chão com vários disparos. E aí a esposa dele chega e começa a tentar ajudá-lo. O nome dela era Patty. E a Patty começa a tentar ligar, né, pra polícia. E ele dizia o seguinte: Patty, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir, eu te amo muito. E quando você falar com a polícia, diz que era o Glenn Milner. Eu tenho certeza que é o Glenn Milner. Então o xerife recebe mais essa ligação de mais uma pessoa importante, porque quem é que não conhecia o diretor da única escola com 250 alunos daquele local? Então todo mundo sabia que ele estava muito ferido e eles começaram a tentar encontrar esse garoto, custe o que custar. Então nesse momento o diretor da escola vai receber atendimento médico, ele vai conseguir sobreviver quase que por um milagre. Sinceramente, se ele não estivesse contando a própria história, eu mesmo duvidaria. Só que nessa hora o diretor ele percebe que as coisas podem
podem ficar bem mais sérias. E o xerife, ele sentiu medo porque ele sabia que tinha uma pessoa descontrolada na cidade, em uma cidade pequena, onde quase todo mundo estava dormindo, e ele começou a sentir muito medo de repente isso virar uma onda que poderia durar a noite inteira. Então ele decidiu ir até a casa do Glenn, tá? Na casa ali dos Milner, da família do Glenn. Chegando na casa, ele disse, né, ali o xerife, ele disse que conversa com os pais do Glenn. Então, nessa hora, tanto o xerife como o policial que estava com ele diz o seguinte: olha, nós vamos olhar o quarto dele, porque a gente não acredita que ele não esteja aqui. Então, eles acreditavam que ele tinha feito tudo isso e foi se esconder na casa dos pais. Mas quando eles entram no quarto desse garoto, meu Deus, eles se deparam com diversos posters de filmes de terror, e aí até o xerife fala que ele imaginou que teriam posters de coelhinhas da Playboy, que teriam posters de rock and roll e tudo mais, e tinha posters de filme de terror. Eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, né? Por isso que falam que o terror é pessoal. Só que tudo bem, eles começam a olhar tudo e percebem que o lugar é cheio de máscaras. Vocês lembram que eu contei pra vocês que na escola ele usava toda essa arte, essa imaginação que ele tinha ligada a coisas um pouco mais, né, de terror ali, um pouco mais sobrenaturais, e também coisas bem pesadas mesmo, ele acabava ligando tudo com a arte. Então ele fazia isso com os filmes, as peças e também com máscaras. E eu preciso dizer pra vocês que eu tenho um sério, eu, Joyce, tenho um sério problema com máscaras. Por isso que, pra mim, qualquer filme de terror que tenha máscaras não precisa de mais nada, não precisa nem de história. A pessoa colocou máscara ali, eu já tô assim, ó, já não tô legal, porque máscara é um troço muito esquisito. E ele fazia muitas máscaras. As máscaras eram uma mais interessantes do que a outra, né? Máscaras bem estranhas mesmo, e aí a polícia começa a olhar tudo aquilo e falar, meu Deus, de onde veio isso? Isso aqui, de verdade, parecia assim, na dramatização pelo menos, parecia que eles estavam entrando no quarto do Ed Gein, sabe, aquele cara das peles e tal, que fazia as máscaras. Ele sempre fazia as máscaras dando uma impressão de que eram peles ali que ele tinha colocado nas máscaras, assim, uma coisa assim horrível. Depois, o próprio xerife diz que aquele lugar era tão assustador que se um rato passasse a 8 metros de distância, ele não sabia o que ele poderia fazer, porque ele estava muito assustado. Quando os policiais olham ao lado daquele monte de máscaras que tinham ali no quarto, eles percebem que tinha como se fosse uma pessoa, um corpo. É aí que o policial vai, né? Chega, se aproxima, aquela tensão toda. Quem será a pessoa? O que esse rapaz acabou fazendo com essa pessoa? Quando eles levantam ali o lenço do rosto, eles descobrem que era um boneco. Bom, o Glenn, ele tinha criado um boneco super realista, mas super mesmo. Qualquer pessoa que olhasse imaginava que era de fato uma vítima. E estava ali machucado, tinha toda a parte dramática da cena estava colocada, mas não era uma pessoa, era um boneco. Depois eles saíram dali com a certeza de que aquele garoto estava totalmente transtornado. E para piorar, né, ficar ainda mais anos 80, para onde esse rapaz se direcionou? Qual foi o local que ele decidiu parar? Bom, vamos lembrar que os amigos dele estavam fazendo uma festa de fogueira no meio da mata, próximo ao lago. Então tinha bebida, aquelas bebidas de bomba, sabe? Tudo isso, né? Bomba de cerveja e tal. E todo mundo estava aproveitando a noite ali. Os jovens estavam aproveitando a noite. Algumas pessoas chegaram a ver, tá, o Glenn andar por ali, mas acontece que o Glenn, ele não falava muito com as pessoas, ele não era uma pessoa de conversar. Ele andava pelos lugares, mas ele andava sozinho. Na verdade, eles só vão conseguir encontrar um amigo do Glenn. E esse amigo, ele vai contar para os policiais, porque eles vão até a casa do amigo saber se ele não estava ali com o amigo dele. E ele vai contar que, na verdade, desde que o Glenn saiu, né, do hospital, ele estava muito diferente. Ele tinha percebido essa diferença no Glenn, e o Glenn teria dado algumas instruções, orientações para que ele encontrasse uma caixa. Estranhamente, naquele dia ele deixou aquelas instruções. A polícia rapidamente então pega essas instruções e decide ir atrás para saber o que tinha nessa caixa. Bom, mesmo que eles estivessem com um pouco de medo, afinal de contas, ninguém sabia o que ele poderia ter colocado nessa caixa, os policiais se juntam e vão até uma ponte, bebês, que sinceramente não dá para enxergar nada. Eles estão lá com as lanternas e eles estavam com medo também, muito medo. Até porque não podemos, né, deixar passar que os policiais também não tinham a menor ideia do que poderia ter na caixa. Então é nesse momento que eles decidem, né, ir se aproximando ali de um jeito meio tático. O que eu imagino que não foi muito assim, de repente foi aquele tá com você, tá com você, tá com você, é você que abre a caixa. E encontram a caixa, era uma caixa preta. Quando eles abrem essa caixa, eles tiveram medo até mesmo que de repente pudesse ser alguma coisa que pudesse fazer um boom, né? Ele explodia ali no meio da coisa toda, mas não era. Dentro dessa caixa, eles conseguiram encontrar 3 cartas dentro de um plástico e encontrar também uma fita. Eles acabam levando tudo para a delegacia e percebem que as cartas elas estavam endereçadas. Uma para o amigo dele, que foi o que deu as instruções ali para a polícia encontrar a caixa.
A outra era para os pais dele e a outra para uma namoradinha que ele teve, que foi uma namoradinha que já tinha ido para a faculdade e que na verdade os dois acabaram terminando porque, bom, tava dando tudo certo, ele era muito legal, mas um dia ele beijou uma garota e aí a namorada não quis continuar o relacionamento, enfim, mas ele também não gostava dela, ele gostava mesmo era daquela outra namorada que ele já tinha passado na casa ali do padrasto dela, né, que foi a primeira pessoa ali que ele atacou e vocês já entenderam tudo que aconteceu no começo. Só que tem um porquê dele ter mandado essa carta para essa moça, mesmo que ele não gostasse mais dela. Na verdade, a carta dizia o seguinte, que ele pediu desculpas por tudo que ele tinha feito a ela, que ele não queria que as coisas tivessem sido assim, pedia desculpa por não ter gostado dela o suficiente, enfim, uma lenga-lenga. Mas no fundo ele queria entregar uma outra coisa para ela. Ele queria entregar para ela uma fita onde ele estava muito bem arrumado, muito estiloso, em uma cadeira, agindo como se de repente ele fosse o Manson ou o Ted Bundy. Ele estava com o cabelo arrumado, mais uma vez, a fita mostrava, e essa fita passa no episódio, é muito legal, mas é muito legal mesmo esse episódio. E ele tá falando que, na verdade, ele era uma pessoa que ele tinha todo aquele mal dentro dele, que ele queria tirar aquela lista de pessoas da Terra e que, de certa forma, algumas pessoas ele chegava a ter pena, mas que não eram todas, obviamente, e que não era para as pessoas se assustarem com ele ou como ele era, porque era somente o que ele era e que ele já queria conhecer o depois, né, o após esse mundo. Ele já estava doido para conhecer tudo isso e que ele queria deixar aquela relíquia para ela, para que ela pudesse colocar aquilo nos jornais, nas revistas, em tudo, porque ele seria marcado ali como um Ted Bundy, como um Manson. Ele queria ficar conhecido como esses caras. Seria basicamente aí o resumo dessa fita, porque ela estava cursando jornalismo e ela queria mesmo acabar trabalhando no jornal local da cidade. Então acho que ele ligou uma coisa a outra e disse, bom, é como se eu estivesse entregando isso aqui na mão da mídia, isso aí vai acabar ficando popular, várias pessoas vão me conhecer, eu vou ser um cara super famoso e eu vou ver isso. Isso tudo é conflitante, porque a todo momento, vamos colocar aí uns 2 anos, ele queria acabar com isso. Só que aí quando chega na hora mesmo, será que ele vai acabar? Será que ele não queria ficar conhecido? Será que ele não achou que ele ficaria vendo matérias sobre ele e tudo mais? E as coisas não funcionaram assim, não. Que o xerife tá voltando e a galera tá fazendo a festa, né, na fogueira. A gente tem que imaginar esses jovens ali totalmente sem pensar que tem um cara, uma pessoa ali em surto andando entre eles. Esse rapaz, ele teria aparecido no local, ele bebeu algumas cervejas e uma garota, a Lori, teria visto ele tomar comprimidos e depois do nada ele colocou a mão na barriga e acabou vomitando. É a segunda vez que esse rapaz ele vomita nessa noite, tá? E não teria sido por excesso de bebida, porque ele teria bebido bem pouco. Depois disso, ele desaparece de novo. E muito próximo a esse local, olha só como as coisas se encaminham mesmo para o filme de terror, tinha um celeiro abandonado. Esse celeiro, na verdade, era um lugar onde os jovens acabavam indo para fazer como se fossem expedições de terror quando as coisas estavam muito tediosas. Então eles chamavam de Casa Assombrada. Toda a cidade conhecia como Casa Assombrada. E essa festa estava acontecendo justamente ali, encostadinho na Casa Assombrada. Então esse rapaz, ele teria saído, né, o Glenn, ele sai em uma direção que ninguém presta atenção, eles também já deviam estar bem altos aí essa hora da madrugada, e depois disso eles não conseguem mais ver o Glenn. Então vamos cortar para a parte que um garoto chamado Frank Garcia sai entre os garotos ali, ele estava festejando com os garotos, de repente ele sai porque ele queria ir até o celeiro, e ninguém conseguiu entender também por que ele queria ir até o celeiro. Poderíamos pensar que é para usar o banheiro, mas não, sabemos que não é assim que se resolve nessas festas, até porque tinha um lago ali próximo, ele não iria até esse celeiro só para, sei lá, fazer xixi ou qualquer coisa assim. Ele teria saído sozinho, toda a história era muito estranha e depois dessa festa ninguém mais encontrou o Frank Garcia. Então ninguém tinha ideia do que poderia ter acontecido. E agora vamos cortar para a parte de que a polícia está atrás do Glenn. Eles lembraram que tinham ficado sabendo ali que os garotos estariam fazendo uma festa, não era uma coisa escondida, basicamente ali a polícia sabia que os garotos estavam fazendo a festa no lago e que era uma baderna. Só que eles decidiram ir dar uma olhada, porque afinal de contas, esses garotos, eles eram da mesma turma que ele. Só que quando eles chegaram próximos, eles não conseguiram encontrar nada. É nessa hora que o xerife então retorna para a delegacia, e quando ele está chegando na delegacia, o colega dele diz, para, baixa essa arma, garoto, baixa essa arma. E quem tá lá, gente? O Glenn está parado na frente da delegacia, assim, a viatura do xerife deu de frente com o carro dele, foi uma situação em que o xerife sai do carro, começa então a mandar ele largar, manda ele deitar no chão, e aquela situação toda, e naquele momento o xerife tinha certeza que ele simplesmente ia mesmo desligar o CPF dele, sabia cancelar o CPF dele. Só que no momento em que ele dá a entender que ou dispararia ou faria isso,
ele deita no chão. Ele deita no chão, já era por volta de 4h30, quase 5 horas da manhã. Ele deita no chão e o xerife diz que o olhar dele era totalmente perdido, como se nada fosse abalar o que ele estava sentindo naquele momento, como se ele estivesse em outro lugar, outra dimensão. Eles o prendem, levam então ele até a delegacia e perguntam para ele por que ele teve essa atitude. Ele não disse que ele queria tanto fazer isso, por que ele não fez? Super producente isso, né? Mas a questão é a seguinte, ele disse que ele não tinha feito porque ele tinha feito um encantamento e no momento em que ele precisou recitar as palavras, ele falar, né, o encantamento dele para poder fazer o ato, ele tinha esquecido. E se ele não falasse aquelas palavras, ele não sabia para onde ele ia. Então ele queria voltar lá para o pai dele e encontrar o pai dele lá do outro lado, mas ele precisava recitar essas palavras. Ok, então ele tá preso, contando para a polícia tudo o que tinha dentro do carro dele, contando tudo que aconteceu. E a polícia vai atrás do carro dele, começa a achar tudo que ele foi dizendo que ele tinha deixado, a polícia encontrou. Cada coisinha que ele contou que estaria no carro, estava no carro. Então tudo parecia certo, ele tinha contado tudo, fazer o quê? Vamos prender o garoto, né? Todo mundo começou a sentir medo, afinal de contas, ele tinha um bom advogado e todo mundo começou a sentir medo de repente ele não permanecer preso, né? O que aconteceria se ele não ficasse preso? Ele atacou o diretor da escola, ele atacou um homem que poderia ter sido sogro dele, uma pessoa de bem da cidade, ele estava ali entre os jovens, ele poderia ter feito, segundo a palavra do próprio xerife, ele poderia ter feito algo contra aqueles jovens todos que estavam juntos ali. Então muita coisa podia ter acontecido, muitas aconteceram, mas fato é que ele não tinha tirado a vida de ninguém, pelo menos até o dia 17. Lembrando, tudo isso acontece no dia 13. Os atendentes da polícia recebem uma ligação de umas pessoas que moravam perto da casa abandonada. E o que contaram é que tinha uma pessoa naquela casa, uma pessoa que não estava mais com vida. É nesse momento então que a polícia começa a vasculhar o lugar, eles dizem, olha, na casa abandonada tem uma pessoa, a gente tá conseguindo sentir o cheiro, essa coisa toda. Eles acabam indo até o local e eles encontram, na verdade, o Frank Garcia. Frank Garcia foi aquele garoto que estava festejando no dia 13 junto com os outros garotos perto do lago na mesma festa e que teria se direcionado por algum motivo até a casa abandonada, mas ninguém sabia o que tinha acontecido e talvez aí ninguém tenha dado falta dele também, porque ninguém comentou sobre o Frank Garcia depois. Quando a polícia chega, né, enfim, encontra o lugar, eles começam a vasculhar, encontram diversas coisas de baderna, bagunça que os jovens faziam por lá e encontram o corpo do Frank Garcia, que já estava lá há pelo menos 4 dias. É nessa hora então que eles conversam, né, de novo com o Glenn e o Glenn conta o que aconteceu. O Glenn conta que naquele dia ele precisava encontrar um garoto virgem, porque ele sabia que aquele era o dia onde ele colocaria todas aquelas pessoas que estavam na lista de fato para dormir. E o que acontece é que ele precisava fazer um ritual antes. Então a pessoa que ele escolheu para o ritual foi o Frank Garcia. Então, por mais que não esteja em uma ordem cronológica, nem mesmo no documentário, o Frank teria sido a primeira pessoa. Então, essa parte que ele estava na festa foi antes dele começar a partir para ir atrás das pessoas. Ele disse que ele foi até o local, a casa abandonada, ou o celeiro, e ele teria feito ali toda a parte de fazer o círculo com velas, desenhou o pentagrama e ele tentou ser amigo do Frank Garcia, deu uma carona para ele, os dois tomaram uma cerveja e depois ele atraiu o Frank até aquele local e com um único também disparo ele tira então a vida do Frank Garcia ali basicamente em meio, né, àquela cena ali ritualística entre muitas aspas, e ele disse que a oferenda dele estava feita. E aí fazem a pergunta se ele tinha essa certeza, ele disse que ele precisava de fato de uma pessoa virgem, ele acreditava que o Frank Garcia era. E talvez ele tenha tirado essas informações durante a tarde, onde ele foi uma excelente pessoa e tentou ali ganhar a amizade do Frank Garcia. Bom, algum tempo depois dessa confissão, que deixou todo mundo chocado, ele foi aos tribunais e, para espanto de todo mundo, os advogados dele teriam pedido a capital, tá? Pena capital. Então, finalmente, ele vai receber a pena capital, todo mundo vai ter, né, um pouco de paz, um pouco de sossego, só que o juiz, ele decide diferente. Ele decide dar ao Glenn a chance de não ter o que ele queria. Afinal de contas, se ele queria perder a vida dele pela mão de outra pessoa, porque ele não teve coragem de fazer isso, o juiz talvez tenha decidido não dar isso a ele. Afinal de contas, ele foi sentenciado, mas ele foi sentenciado a 3 prisões perpétuas sem direito a condicional. Então ele vai ficar preso por toda a vida em uma penitenciária do Texas, sem chances de sair de lá.
E claro, também com, né, um pouco ali de atenção, afinal de contas, ele é uma pessoa que potencialmente pode acabar com tudo. Então ele sempre vai ser um pouco mais vigiado. E essa é uma série nova, onde ele está sendo lembrado no primeiro episódio. E por incrível que pareça, depois de todas essas décadas, toda sexta-feira 13, ele sai no Jornal da Cidade como sendo o assassino da sexta-feira 13. Então talvez ele também tenha conseguido um pouquinho aí de repente dessa fama que talvez ele almejasse quando ele decidiu se tornar o mais próximo aí dos seres, dos homens aí que ele mais admirava, como o Ted Bundy, o Manson e assim por diante. Só que em uma escala bem pequenininha mesmo. Mas a história dele está registrada no primeiro episódio do Sexta-feira 13, Assassinos Reais, e esse então é o primeiro episódio. Nós temos aí vários outros episódios. Se vocês quiserem mais dessas histórias, eu vou dizer que essa é uma das mais tranquilas que tem aí nessa série. Eu achei sensacional, mas eu quero saber de você. Você gostou da história? Achou interessante? Lembrando, são histórias que vão pegar sempre ali entre as décadas de 80, 90, acho que o máximo que tem ali é os anos 2000, e eu posso trazer aqui para vocês se vocês acharam interessante em diversos momentos aí ao longo do mês, tá? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram e se vocês acharam também, assim como eu, que tem um jeito aí de filme de terror dos anos 80, eu gostei bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente quinta para sexta-feira e nós nos vemos daqui a pouco no Sextas Assustadoras. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Fui!